Então você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, esse site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre sistemas lineares, beleza? O que é um sistema linear, professor? Como funciona? Como discute? Veja bem, é um assunto muito cobrado por várias bancas, então para você que está se preparando e este assunto faz parte do seu módulo de estudo, vem comigo, fica ligado que nós vamos trabalhar hoje como resolver um sistema linear. Beleza, galera? Bom, sistema linear é algo que está muito presente no nosso dia a dia, em diversas situações do nosso dia a dia. Tá? Na hora que a gente for resolver o exercício, com certeza você vai identificar com situações semelhantes. Então cabe agora nós sabermos como que faz a representação, como que se discute e como que principalmente se resolve um sistema desse tipo. Você certamente já estudou isso lá no ensino fundamental. Professor, eu nunca estudei isso no ensino fundamental. Sim, lá no ensino fundamental, ele recebia uma outra nomenclatura. Ele era chamado de equação do primeiro grau com duas variáveis. Aí a gente tinha um sistema com duas variáveis e duas equações. E lá a gente usava de algumas prerrogativas para resolver aquelas equações, que é encontrar o valor das variáveis. Método da substituição, da adição e, enfim, tinha o da multiplicação, também é um outro método de resolver. Professor, quer dizer que aqueles métodos que eu aprendi lá, eu posso aplicá-los aqui? Com certeza, pode aplicá-los também, ok? Só que, além desses métodos, nós vamos também identificar outras formas de resolver, obviamente usando conhecimentos de matrizes. Então, você certamente já deve ter assistido nossa aulinha de matrizes. Então, lá a gente fala sobre o que é uma matriz, como que se calcula um determinante, e a gente vai precisar muito do cálculo do determinante na hora de resolver sistemas lineares. Então, vamos lá, galera. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a regra de Cramer, que é uma regra, é um conjunto de procedimentos de como resolver um sistema. Vamos ver como que nós classificamos e discutimos um sistema, tá? Sem necessariamente resolvê-lo, nós só vamos classificá-los e discutir, e vamos fazer aí alguns exercícios. Beleza? Então vamos lá. Sistema linear, galera. O que é isto, professor? Olha só. Equação linear é toda a equação escrita neste formato. Meu Deus do céu, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais reticências, ANxN igual a B. Professor, o que é isso? Galera, cada uma dessas letras que estão presentes tem um sentido numa equação. No caso das letras A1, A2, A3, AN, elas representam os coeficientes. Professor, o que é um coeficiente? Coeficiente é um número que está associado a uma variável. A variável é uma letra presente na equação. Geralmente nós usamos a letra X, mas pode ser qualquer letra do alfabeto, ok? Então eu tenho coeficiente e tenho variável. Coeficientes são os números que estão junto com as letras, associado a uma letra. E variável são as letras presentes na equação. Ok? E o B, professor? Quem é o B? O B também é um coeficiente, é um numeral. Tá? Ele é chamado de termo independente. Por que independente? Porque ele não está associado a nenhuma variável. Ele é um termo que aparece sozinho. Professor, mas eu não poderia representá-lo a variável elevado ao expoente zero? Até poderia, só que não convém. Ok? Então nós chamamos ele de termo independente porque ele não está associado a nenhuma variável. Beleza? Então repetindo, numa equação eu tenho coeficiente, variável e termo independente. Tranquilo? Belezinha, né? Então vamos lá, ó. O que é um sistema linear? Sistema linear, o sistema é dito linear quando ele for composto por equações lineares. Equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável.
Pode apresentar uma, pode apresentar duas, pode apresentar mais variáveis, ok? Mas no mínimo eu vou ter uma variável. Isso é uma equação. Ela é dita linear quando ela for do primeiro grau, ou seja, o expoente dessa variável vai ser 1. Por isso ela é linear. Tranquilo? Bom, eu vou ter mais de uma variável na equação, professor? Sim, com certeza, porque para se ser considerado sistema, eu vou ter que ter mais de uma variável. Porque se tiver uma variável só, eu não preciso relacionar com outras equações. Então, quando eu digo sistema, eu estou referindo a um conjunto de equações que apresentam duas ou mais variáveis e existe uma relação entre essas equações. Professor, não entendi. Como assim uma relação entre essas equações? Quer dizer que o resultado de uma variável que atende uma equação atende também outras equações. Por exemplo, se na primeira equação eu tenho a variável x e a variável y, e eu tenho uma segunda equação que também tem a variável x e a variável y, e o mesmo valor de x que satisfaz a primeira, satisfaz a segunda, o mesmo valor de y que satisfaz a primeira, satisfaz também a segunda, então eu tenho um sistema de equações. Ah, captei, professor. Então, como que eu posso resumir o que é um sistema? É um conjunto de equações na qual o valor das variáveis presentes satisfazem todas aquelas equações ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho várias equações na qual o valor das variáveis presentes satisfaz todas elas, eu tenho um sistema de equações. Tranquilo? Beleza. Bom, agora a gente já entendeu o que é um sistema de equação. Aqui um exemplo. 2x mais 3y igual a 5. X menos y igual a 2. Quantas equações eu tenho aqui? Eu tenho duas equações. A primeira, 2x mais 3y igual a 5. A segunda, x menos y igual a 2. Por que eu dou o tratamento de sistema? Porque o mesmo valor de x que vai satisfazer esta primeira, vai satisfazer esta segunda equação. Se isso for verdadeiro, então essas duas equações, elas vão representar um sistema de equação. Tranquilo? Então veja bem, aqui um outro exemplo. 2x mais 3y menos z igual a 5. X menos y mais z igual a 2. Menos 5x menos 3y mais 4z igual a 10. Quantas equações eu tenho aqui? Eu tenho 3 equações. Quantas variáveis eu tenho? 3 variáveis. Quais são elas? X, y e z. Correto? Isso aqui representa um sistema de equação? Representa, desde que o mesmo valor de x que satisfaz a primeira, satisfazer a segunda e satisfazer a terceira também. Se isso não acontecer, então não é um sistema, ok? Pode ser um conjunto de equações, mas não satisfaz a condição de sistema, beleza? Então nós dizemos que esses sistemas são chamados de lineares. Observem que o expoente dessas variáveis é tudo 1, ok? Beleza. Agora a gente já sabe como identificar um sistema linear. Vamos lá. Observação, galera. Eu tenho aqui um sistema de equações, né? E esse sistema ele pode ser representado de forma matricial. Como assim, professor? Como que eu represento um sistema de forma matricial? É quando eu utilizo os valores numéricos presentes no sistema e represento eles através de uma matriz. Lembram quando a gente estudou matriz? O que é uma matriz? Matriz é um conjunto de valores dispostos em linhas e em colunas, envolvidos por chaves, por parênteses, ok? Por uma barra, enfim. Olha só, quem são os números aqui? 3, 2, quando não aparece nada é 1. 1, menos 1, 3. 5, 2 e 1. Toda vez que eu tenho uma letra e não aparecer nenhum número associado a ele, eu considero sempre o número 1. Então está aqui, ó, eu representei esses valores dentro de um parênteses. Então eu estou representando ele de forma matricial.
Os valores 1, 2 e 7 são os termos independentes, que está depois da igualdade. E x, y, z é a matriz das variáveis. A matriz das variáveis x, y e z, porque eu tenho 3 variáveis. Então, como que eu represento esse sistema? O produto desses valores por essas variáveis vai dar como resultado esses valores que são os termos independentes. Professor, mas eu tenho que fazer esse cálculo aí? Não. Nós só estamos mostrando que esta representação de sistema pode aparecer expressa dessa forma. O que eu quero que você entenda aqui, prezado aluno? Que o sistema ele pode aparecer assim ou pode aparecer assim. E cabe a você identificar que esta forma de representar e esta é a mesma coisa, só que esta forma é chamada de forma matricial, beleza? Nesse caso, eu tenho que fazer esse produto, e a gente já aprendeu como é que faz um produto de matrizes, multiplica a primeira linha, primeira coluna, e aí vai igualar ao primeiro valor, e assim a gente vai procedendo, tá? Na aulinha de multiplicação já falamos sobre isso. Desenvolvendo esse produto, nós chegamos nesse resultado aqui, ok? Bom, então pode aparecer assim ou assim. Veja bem, esta forma de representar, ela é chamada de forma matricial completa. É quando eu coloco dentro de uma única matriz todos os valores numéricos. Observe que eu coloquei todos os coeficientes, que são os números associados às letras, e na última coluna eu indiquei os termos independentes. Então essa representação é chamada de forma matricial completa. Beleza. A matriz constituída somente pelos coeficientes é chamada de matriz principal. Então guardem bem esse nome, porque por diversas vezes nós vamos ter que usar desta matriz principal no auxílio da nossa discussão. Daqui a pouquinho você vai entender o que é discutir um sistema. E para fazermos essa discussão, nós vamos ter que ter a matriz principal e, a partir dela, desenvolver uma série de cálculos, ok? Então, o que é a matriz principal, galera? Matriz principal é a matriz formada pelos coeficientes, ou seja, pelos números que estão associados à letra. Isso aqui, ó, é a matriz principal. Somente isso, fora aquilo, só isso. Observem, junto com o x está o 3, o 2 e 1. 1 menos 1 e 3, 5, 2 e 1. Viram? Então, isso é a matriz principal. Você tem que aprender a montar isso daqui, tirando daqui. Tranquilo? Bom, continuando ainda na questão de observação, se o número de equações é igual ao número de variáveis e o determinante da matriz for diferente de zero, o sistema recebe o nome de normal. Galera, então, quando que um sistema é normal? Quando a quantidade de variáveis presentes for igual à quantidade de equações. Essa é a primeira coisa. Até porque, se isso não for verdadeiro, galera, eu não consigo resolver o sistema. O sistema, para ele ter solução, um dos critérios, não é o único, tá? Um dos critérios é que a quantidade de variáveis seja igual à quantidade de equações. Por exemplo, se eu tenho a variável x e a variável y presente numa equação, para que eu consiga resolver, eu tenho que ter uma outra equação para poder fazer essa comparação, ok? Duas variáveis, duas equações. E se eu tiver 3 variáveis, x, y e z, aí eu vou ter que ter 3 equações para poder fazer esse comparativo. Então, o primeiro passo é quantidade de variáveis igual a quantidade de equações. O outro, para ele ser considerado normal, o determinante da matriz dos coeficientes, que é a matriz principal, tem que ser diferente de zero, ok? Então está aqui a matriz principal, determinante diferente de zero. Se todos os termos independentes são nulos, o sistema é chamado de homogêneo. Como assim, professor? Lembram lá o valor do B? O que é isso? Ó, aqui o B, 1, 2 e 7. Esse aqui é o B. Esses são os termos independentes. O que lá está falando é que se tudo aqui for 0, 0, 0, 0, for igual a zero, o sistema é chamado de
homogêneo, ok? Então está aqui um exemplo, ó, 2x mais 3y igual a zero, x menos y igual a zero. Beleza? Porque esse tipo de sistema, chamado de homogêneo, tem um sistema trivial de solução, que a gente vai estar falando daqui a pouco sobre isso. Beleza? A princípio, só saber que o sistema ele é homogêneo quando os termos independentes, que são os valores que aparecem depois da igualdade, valem zero. Beleza? Tudo bem até aí, né, galera? Bom, método de Cramer ou regra de Cramer. Galera, esse matemático, ele criou uma série de procedimentos que nos ajudam a encontrar o valor das variáveis usando de conhecimentos relativos à matriz. Principalmente o cálculo do determinante de uma matriz. Então, o que Cramer fez? Ele pegou os coeficientes das variáveis e colocou dentro de uma matriz. E observou que essa matriz vai ser sempre uma matriz quadrada. Por que ela vai ser quadrada? Vamos lá buscar o conhecimento de matriz quadrada. A matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Se eu tenho 2 linhas, eu tenho que ter 2 colunas. 3 linhas, 3 colunas. E assim por diante. Beleza. Cramer observou que um sistema com 2 variáveis, para ser resolvido, tem que ter 2 equações. Portanto, se tem 2 variáveis, tem 2 equações, a quantidade de linhas vai ser 2, porque são 2 linhas, e a quantidade de colunas também vai ser 2, porque são 2 variáveis. Então, eu vou ter uma variável, por exemplo, x e outra y. Então, sempre eu vou ter uma matriz quadrada. Se eu tiver 3 variáveis, eu vou ter que ter 3 equações. Portanto, eu vou ter 3 linhas. Consequentemente, como são 3 variáveis, eu vou ter 3 colunas. Então, é igual, número de linhas igual ao número de colunas. Dessa forma, ele desenvolveu que, por se tratar de uma matriz quadrada, é possível calcular o determinante. E ele conseguiu fazer essa associação. Através do cálculo do determinante, encontrar as variáveis. Então, vem comigo. Olha só como que ele fez. Bom, estou representando inicialmente de forma literal. Lembrando que A os valores numéricos, são os coeficientes, e x1, x2 aqui são as variáveis. B1, B2 são os termos independentes, os números que aparecem depois da igualdade. Bom, o determinante da matriz principal, nós já vimos o que é isso no início da nossa aula. Matriz principal é a matriz formada somente pelos coeficientes de cada variável. Então, eu vou pegar o A11, porque ele é o coeficiente da variável x1. A12, coeficiente da variável x2. A13, coeficiente da variável x3. E assim por diante. Sucessivamente, a gente vai fazendo. Tranquilo? Então, eu vou calcular o determinante da matriz principal. Calculado o determinante da matriz principal, eu tenho que calcular agora o determinante relativo a cada variável. Então, se eu tenho 2 variáveis, por exemplo, x e y, eu tenho que calcular o determinante referente à variável x e depois eu tenho que calcular o determinante relativo à variável y. Se eu tiver 3 variáveis, eu vou ter que calcular também o determinante relativo à variável z. Professor, qual é o procedimento para fazer o cálculo desse determinante? Observem que na matriz principal eu tinha aqui somente os coeficientes. Coeficiente de x, coeficiente de y, coeficiente de z, se for 3 equações. Isso para achar o determinante da matriz principal. Quando eu for achar o determinante da variável x,
que no caso aqui eu chamei de x1, então eu vou pegar os coeficientes de x e vou substituir pelos termos independentes. Lembram o que é o termo independente? É aquele carinha, é o número que aparece depois da igualdade. Esses são os termos independentes. Então, se eu tiver duas variáveis, eu vou ter dois termos independentes. Se eu tiver três variáveis, eu tenho três termos independentes. Então, no lugar dos coeficientes de x, eu coloco os termos independentes. Professor, e o de y e o de z? Esse eu não mexo, ele continua ali, ok? Para achar o determinante de x. Se eu quiser achar o determinante de y, no caso aqui eu chamei de x2, então eu vou substituir os coeficientes de x2 ou os coeficientes de y pelos termos independentes. Professor, e o do x? O do x volta a ser quem era. E o do z? Também não mexo. Eu só mudo o do y, porque eu quero encontrar o do y. Quando eu for encontrar o do z, eu vou trocar o do z. Troco pelos termos independentes. Então aí x volta a ser quem era, y volta a ser quem era inicialmente. Entendem isso? Então para cada determinante que eu for encontrar, eu tenho que substituir esses coeficientes pelo termo independente de cada um. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos lá. E assim vai indo. Para quantos eu tiver? Se eu tiver 4 variáveis, eu vou 5, 6. Só é mais trabalhoso, mas beleza. Você pode fazer quantas variáveis for. Bom, se o determinante for diferente de zero, o que quer dizer isso? Esse determinante que nós estamos fazendo referência é o determinante da matriz principal, ok? Observe que o delta aqui, ele não está associado a nenhuma letra, porque quando ele está associado a x, quer dizer determinante da variável x. Quando ele está associado a y, quer dizer determinante da variável y. E quando ele não está associado a nada, quer dizer que ele é o determinante da matriz principal. Ok? Se ele for diferente de zero, ok? Se ele for diferente de zero, eu vou ter, para o cálculo de x, y e z, a seguinte relação. Para achar o x, eu vou pegar o determinante de x, que nós calculamos quando substitui o x pelo termo independente, e divido pelo resultado do determinante principal. O resultado dessa divisão é o valor da variável x. Para achar a variável y, eu vou dividir o resultado do determinante de y, que é quando eu substituo o coeficiente de y pelo termo independente, e divido pelo determinante da matriz principal. O resultado dessa divisão vai me dar o valor de y. A mesma coisa acontece com z. Eu pego o determinante relativo à variável z e divido pelo determinante da matriz principal. O resultado dessa divisão é o valor da variável z. Tranquilo? E assim a gente vai fazendo para quantas variáveis tiver. Professor, não está claro. Até porque nós estamos falando de forma literal. Então vamos para a prática, vamos fazer um exercício, pegar um exemplo com números, tá? E aplicar a regra de Cramer na resolução disso daqui. Então resolva o sistema abaixo. Professor, mas esse sisteminha com duas equações, eu faço daquela forma tradicional, substituindo um no outro. Eu não posso fazer assim? Pode, cara, pode fazer, tá? Nada impede de você fazer daquele jeito antigo lá que você aprendeu lá no ensino fundamental ainda, onde substituía um no outro, ou somava eliminando uma das variáveis. Enfim, pode usar aquela técnica? Pode. Só que o nosso objetivo aqui é treinar esse método que é a regra de Cramer. Tá? Por quê? Porque em alguns casos, principalmente quando a gente tem 3 variáveis, acaba sendo mais fácil nós usarmos esse método. Então, nada mais adequado do que aprender ele com uma matriz pequena para depois aplicar numa grande, ok? Então, veja bem, qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar, professor? Calcular o determinante da matriz principal.
Quem é a matriz principal? A matriz principal é a matriz formada pelos coeficientes de x e de y. Eu tenho duas variáveis aqui. Então, olha só. A matriz principal vai ser... Vamos colocar aqui, ó. Quem é o coeficiente de x aqui? 3. Quem é o coeficiente de y aqui? 2. Quem é o coeficiente de x aqui? 1. Quem é o coeficiente de y aqui? Menos 1. Pronto. Esta é a matriz principal. Tranquilo? Esses são os coeficientes. Como que eu acho, professor, o determinante dessa matriz? Galera, essa aqui é uma matriz quadrada de segunda ordem. O que é o determinante? Determinante é um número associado à matriz. É um número que representa aquela matriz. Como que eu encontro esse? Quando eu tenho uma matriz de ordem 2, duas linhas e duas colunas. Encontra da seguinte forma, multiplicando a diagonal principal pela diagonal secundária. Olha aqui, ó. Essa é a diagonal principal. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes o menos 1. Quanto que dá 3 vezes menos 1? 3 vezes menos 1. Está aqui, ó. Aí, menos... Agora, o produto da diagonal secundária. Quem é a diagonal secundária? É esses dois aqui, ó. 2 vezes 1. Então, agora eu vou multiplicar 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1. Como não está negativo, eu não preciso colocar entre parênteses. Só coloco entre parênteses quando eu tenho um sinal negativo. Então, ó, repetindo. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, como que vai ficar o determinante? 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes 1, 2. Quanto que dá menos 3 com menos 2? Menos 5. Beleza? Então, quanto que vale o determinante dessa matriz? Vale menos 5. Tranquilo? Belezinha? Pronto. Esse é o determinante da matriz principal. Ele é diferente de zero? É diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então vai ter solução esse sistema. Então, agora eu vou em busca de encontrar o determinante de x, depois o determinante de y. Como que eu acho, professor, o determinante de x? O determinante de x, deixa eu só passar isso aqui para baixo, para nós termos espaço aqui. Ficou assim, ó. Determinante igual a 3 vezes menos 1, menos 2. Determinante igual a menos 3 com menos 2. Determinante igual a menos 5. Beleza, tá aqui. Esse é o principal. Agora vamos achar o determinante de x. Quem é o determinante de x? Agora vai ficar claro para você. Primeiro eu tenho que montar a matriz na onde o coeficiente de x, quem é o coeficiente de x? São os números que estão junto com a variável x. Então é o 3 e o 1. Esses dois aqui, ó, 3 e 1. Agora eu vou trocar esses dois por quem? Pelo termo independente. Quem é o termo independente? 8 e 1. Então, no lugar do 3, eu vou colocar o 8. No lugar do 1, continua 1, porque aqui é 1 também, ok? Entenderam? Ó, o termo independente substitui esse. Esse termo independente substitui esse. Só que nesse caso eles são iguais. Beleza. E o y? O y não muda, não faz nada. Deixa ele do jeito que ele está. É 2 e menos 1, continua 2 e menos 1. Ok? Eu só mudo o valor do x. Troca o x pelo termo independente. E agora, professor? Multiplica cruzado. Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 8 vezes menos 1 e depois 1 vezes 2. Lembrando que é diagonal principal menos diagonal secundária. Então, meu ΔX vai ficar 8 vezes menos 1, menos 8. Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Jefferson Fiel? Professor top de linha, professor que sabe explicar matemática como poucos. Isso que você está assistindo é apenas aí 20%, 30% da aula completa. Se você
quer assistir o final dessa videoaula, aliás, você quer fazer o nosso curso chamado Matemática Total, é uma isolada nossa do Lá Concursos, uma isolada que tem todas as aulas do professor Jefferson Fiel, são aí dezenas e dezenas de aulas, o investimento é de apenas aí uma parcelinha aí de R$60, é isso mesmo, curso completo de matemática, todas as aulas do professor Jefferson Fiel por apenas R$60. Bacana, meus amigos? Prazo de acesso, 60 dias, né? Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui no LAC Concurso. Um forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Clique lá.